Olá, meus íntimos, tudo bem? Como vocês estão? A gente já tá uma semana do carnaval, vocês estão animados? Vocês vão viajar, vocês vão pra Bahia, vocês vão pular carnaval, vocês vão descansar num sítio, como é que vai ser a rotina de vocês? Jogos e putarias. Eu quero saber se vocês acham que quem nasce no carnaval tem uma energia diferente, é mais animado, é mais agitado ou que não tem nada a ver. Sabe por que eu quero saber isso? Porque Ferdinandas nasceu no carnaval. É isso mesmo. Pelas minhas contas, eu acho que é em novembro que a minha mãe tava me produzindo. Essa menina mudou a forma que conhecemos a matemática. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Não, Fernanda, você não ia nascer de 4 meses, né? Gênio da matemática. Ai, gente, sei lá. Vai, julho. 4 mais 4. 5. Acertou. Julho. Vamos dizer que a minha mãe, em julho, minha mãe tava me produzindo pra eu nascer no carnaval. Não é agora, mas vocês já podem começar a me dar parabéns aí nos comentários. Parabéns, Ferdinandas, muitos anos de vida. Parabéns pra você, eu só vim pra comer. Quem quiser me mandar presente também pode mandar, porque é isso, né? A gente tem que aproveitar mais um ano bem vivido. Então bora! E por falar em ano bem vivido, quem nasceu no carnaval, a nossa protagonista do Dei Testei de hoje, Isabela, nasceu nessa época. Vem comigo depois da vinheta para entender um pouquinho mais sobre essa história. Dei uma chance para aquele boy sem noção. Tentei uma ideia, experimentei outra posição. Dei, testei. Dei, testei. Com Ferdinandas. Em 1998, durante o carnaval, Maria de Fátima entrava em trabalho de parto. Um trabalho de parto bem demorado, tá, meu povo? Demorou mais de um dia, porque era a primeira filha dela. E aquele parto tradicionalzão mesmo, é parto normal, raiz, sem peridural. E depois de muito tempo, muito esforço, muita dor, eis que nasce uma bebezinha linda chorando, Isabela. Isabela já veio ao mundo de uma forma marcante. Ela nasceu em pleno carnaval. Enquanto o povo pulava o bloquinho, a mãe pulava no bloco cirúrgico de dor. E ela desde nova tem um jeito peculiar. Sempre foi muito animada. Todo lugar que as pessoas chamavam, ela ia, era a última a ir embora, bebia, confraternizava. Era bem expansiva, então ela tinha muitos amigos. Uma pessoa muito querida e que gostava de viver. Isabela tinha 1,70 m. Cabelos encaracolados, pretos na cintura. Ela era uma mulher de curvas bem acentuadas. Ela era uma gostosona. Vem em mim. E ela sempre foi assim, vibrante. Ela gostava de se vestir com roupas vibrantes. Ela gostava de falar de forma empolgada. Então ela atraía olhares por essa forma de ser muito contagiante. E a Isabela, ela tinha uma questão com o corpo. Tinha horas que, por gostar demais da farra, ela sentia que ela ficava um pouco cheinha. Então ela acabava se dedicando mais à atividade física, à dieta. Tinha horas que ela ficava mais relaxada, ia pra vida. Vamos dizer que ela tentava equilibrar bem a salada e a droga, né? É o açúcar? Um pouco de droga, um pouco de salada, gente. Vocês não me entendam mal. E nesse ano em específico, ela estava bem focada na saúde. Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Ela já estava há mais de 1 ano e meio no CrossFit, porque ela gostou muito dessa atividade. Ela fala que era como ela. O CrossFit era intenso, ele não era monótono, todo dia tinha uma novidade, ela se desafiava. Então ela, que não dava muito bem com a academia, super se encontrou no CrossFit. E ela entrou de cabeça no CrossFit. Participava dos encontros, todo dia tava lá. Participava daquela multidão que assusta a gente na rua, correndo feito doidos, e a gente acha que é arrastão. Então ela tava nessa pegada. E não é só sofrimento que existe no CrossFit. Mentira. Não é só burpee. Burpee. Aquele exercício que você faz flexão e dá um pulinho. Faz flexão e dá um pulinho. Que o CrossFit é feito, não. A Isabela disse que o CrossFit foi um divisor de águas na vida afetiva dela. Porque tem muito cara no CrossFit.
E em geral eles são gatinhos, sabe? São gente boa, tem uma pegada de grupo, então eles são mais extrovertidos, acabam conversando mais. O grupo ali se interage e é ótimo para solteiras apreciarem um filé de primeira qualidade. Gostoso. Porque é boy gato, bonito, que você vê todo dia, então que dá pra dar uns pega assim, arrumados. E a Isabela, que não é boba nem nada, já tinha dado pega na metade da turma dela de CrossFit. Porra. Mas, contudo, entretanto, como ela é uma moça de respeito, ela resolveu eleger um dos boys pra ser o PA. Arrasou! Mulherada, fica a dica aí, ó. Tá sem boy? Vai pro CrossFit. Ah, Fernanda, eu vou pras festas, não arrumo um homem. Porque os boys estão na academia, tá no CrossFit, tá correndo na rua. Anotou tudo, minha filha? Entendeu? Não. É nesse lugar. Aí você pensa, o boy acabou de fazer uma série infinita lá. Testosterona no talo. Ele vai te ver, minha filha. Ele vai querer liberar esses hormônios dele. Ai, que delícia! Que isso? Não. Meu Deus, adorei. Já pensei numa pegação com suor no vestiário. Será que é isso que a Isabela vai nos contar? Isabela, se for, eu tô pronta, pode mandar. Eu também. Mas Isabela, depois de pegar vários boys, mas assim, gente, ela era discreta, tá? Não fica achando que ela era uma piriguetona, tá? Ela era, mas não era essas piriguetona, extravagante, não. Aham, sei. Ela é mineira, então ela comia quietinho, sabe? Pegava uma aqui, dava um sorriso pro outro ali, saía com o outro às escondidas. Então tudo daquele jeitinho que a gente gosta. Compartilhar é a melhor forma de multiplicar. E a Isabela sabia muito bem disso. Pois bem, a Isabela tinha seu preferido, sim, tinha seu preferido chamado Matheus. Porque o Matheus era bem o oposto dela. Ele era mais quietinho na dele, sabe? Era aquele cara mais consciente, mais disciplinado. Ela gostava de interagir com ele. Tinha um perfil diferente. Gente, vocês sabiam que a gente normalmente se atrai por pessoas que são meio opostas a gente? Eu acho que não. Aquele ditado dos opostos se atrai, não é mentira, tá? E a Isabela se atraiu pelo Matheus, que além de lindo, um gatinho. Ele era um pouco mais alto que ela. Ele tinha 1,77, não era altão, não. Não era troglodita. Troglodita? Não! Ele não era um troglodita. Troglodita! Ele era aquele perfil boy surfista, sabe? Aquele perfil mais magro, mas o corpo todo definidinho. Ele era bem moreninho, sem barba nenhuma, a pele lisinha, cabelinho curto, sabe? Nossa, uma gracinha e um sorriso muito fofo. E ela fala assim, gente, eu não sei porquê, mas aquele boy mexia muito comigo. Uai, Isabela, do jeito que você tá falando, mexeu até comigo, minha amiga. Óbvio. É isso, o boy tinha seus encantos, né? E o Matheus, ele era disciplinado, ele levava muito a sério o CrossFit, então ele também era uma inspiração pra Isabela. Ele participava de campeonatos no CrossFit, então ela sentia nele, assim, uma inspiração. Então foi com ele que ela mais se identificou. Eles ficaram pela primeira vez em uma confraternização do CrossFit, obviamente, né? Ligados pelo CrossFit. E ela disse que foi muito bom, mas que como ele é mais tímido e eles estavam ali no meio da galera, né? Eles se contiveram um pouco na pegação, mas logo em seguida eles combinaram dele ir pra casa dela. Eles ficaram, foi muito bom. Ela disse que ele tem um fôlego, gente, assim, de cansar as pernas. Vai, danada! Sério, ela fala que se ela não tivesse nessa época agora de estar mais condicionada fisicamente, ela não daria conta, porque o boy é uma britadeira. Um pilão que soca e tem hora que não acaba. Tem horas que não acaba. Mas ela diz que curte, que curte, porque se o trem tá lá duro eternamente, em berço esplêndido, dá pra você aproveitar muito. Dá pra você fazer várias brincadeirinhas, dá pra você testar várias posições. Então que essa demora do boy não era algo que incomodava ela. Ela particularmente gostava. Era isso, gente. Era prazer a noite toda, literalmente. Quem já se deparou com esses boys da ejaculação retardada? Eu vou falar sobre isso no final. O que é uma ejaculação retardada? Muita mulher não gosta, mas tem mulher que gosta. Se você é muito foguenta e é difícil apagar seu fogo, às vezes você fica 3 horas num pau, resolve.
E ela pirou. Nossa, que risada foi essa? Crendo aos pais. Mas enfim. Aí a Isabela disse que sempre gostou dele, que eles ficavam, mas que ela não estava em uma fase de namorar. Que ela realmente tinha ele como PA, que no celular dela estava escrito Matheus, palpa toda obra, e que sempre que ela queria, ela ligava pra ele ligava pra ela, e eles eram bem resolvidos nisso. Porque ela fala que ela tinha tido há pouco tempo um término de um relacionamento, que foi um relacionamento conturbado, que o boy era tóxico, que fez ela sofrer demais, então que ela tava nessa fase de querer aproveitar a vida, sem levar nada a sério. E ele super entendeu, e pra ele tava tudo bem, ele não tava tão focado nisso, ele tava com outras coisas em mente. Sexo. A gente tá falando aí da Isabela de 27 anos, ele que era um pouco mais velho, 28, quase fazendo 29, então recém-ingresso no mercado de trabalho, querendo crescer, muito focado na vida, então ele, beleza, é bom ter uma pepeca ali pra quando eu quiser eu liberar as coisas. Então sempre correu tudo muito bem. E a Isabela vivendo a vida dela, ficando com outras pessoas, ele também. Eles se viam no CrossFit, treinavam juntos e era muito bacana, assim. Nada pra reclamar. E foi chegando essa época gostosa do ano, Carnaval. Já é um mês especial pra Isabela, né? Porque é o mês do aniversário dela. E as amigas festeiras dela não deixam passar de forma alguma. Então elas sempre costumam comemorar essa data em um bloquinho de carnaval. A Isabela faz aniversário no início do mês, no dia 7 de fevereiro. Nesse ano específico, o carnaval seria um pouco mais no final de fevereiro. Só que já tinha os bloquinhos de pré-carnaval. E as amigas da Isabela, ó, fritando ela, amiga, vamos comemorar, escolhe um bloquinho, vamos comemorar e tal. Só que nessa semana a Isabela não tava muito bem. Ela tava assim de TPM, sabe? Quando você tá perto de menstruar, então ela tava um pouco desanimada e tal. Aí ela acabou não combinando nada não. Ai meninas, eu acho que eu vou passar em casa mesmo, eu tô meio de TPM, sabe? Não tô muito afim de gandaia não. Hoje eu não estou de bom humor. Só que as amigas dela, gente, não iam deixar mesmo passar em branco o aniversário da maior farreira da turma. Então no sábado, que era o dia do aniversário da Isabela, elas já ligaram pra Isabela, amiga, que arruma, a gente tá passando na sua casa, a gente vai pra um bloquinho aí perto da sua casa mesmo, então você não tem nem desculpa, bora, você nasceu pra brilhar, amiga. Não, você tem que dar o exemplo. Isabela, que é fogosa demais, não aguenta, né? O povo falou vamos, ela falou bora. Então acabou que mesmo um pouquinho a contragosto, ela se arrumou pra ir pro bloquinho. Pra dar aquela animada, ela jogou glitter até nos orifícios dela. O quê? Ô gente, é trem que gruda, é glitter, né? Então ela tacou purpurina nela, fez aquela maquiagem extravagante, bem clima carnavalesco, pra vir esse espírito de farra. Não deu outra. Foi lá, Isabela com as amigas no pré-carnaval. E, gente, eu não sei vocês, mas o pré-carnaval pra mim é muito mais gostoso que o carnaval. É menos pessoas, então não fica aquela relação, não fica a gente suando sem espaço, dificuldade de ir no banheiro. Tem um lado bom do carnaval, da festa, da bebeção, de ver gente bonita, de curtir música boa, mas sem aquele lado ruim, que eu falo que é até insalubre, daquele excesso de gente. Então foi muito bom. Elas chegaram, começaram a beber, dançar. Tipo, a Isabela chegou lá e esqueceu a TPM. Foi muito, 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 muito bom mesmo. E aí, bebida vai, bebida vem. Vocês já sabem, né? O álcool entra, a safadeza sai. A Isabela foi ficando assim, com tesão, né, gente? Um tesão, coisa doida, vendo o povo se pegando, aquele clima carnavalesco, funk, senta, 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 e ela com vontade de sentar. Putaria! Não deu outra. Ela pega o celular e manda mensagem pra quem? Pro pau pra toda obra, pro Matheus. Porque a Isabela, apesar de ser muito festeira, ela não gosta de ficar com qualquer um. Ela tem, assim, ela pega todo mundo, mas gente ali do ciclo de amigos. Nós vamos ser amigos para sempre. Né, o pessoal do CrossFit, então ela precisa de um envolvimento. De pelo menos conhecer a pessoa pra se soltar. É, gente, cada um é de um jeito, tá? Tem gente que é promíscuo, primeira pessoa que vê vai lá e pega, sem nem saber o nome, como eu já contei histórias aqui. Mas tem gente que gosta de pelo menos saber que a pessoa não vai te matar. Alerta, cuidado com quem você pega. Essa pessoa pode te matar. Obrigado pela dica. É, né? Nossa, agora que eu parei pra pensar nisso. Na minha época... Ai, gente, eu nem sou tão velha assim. E quantos anos você acha que eu tenho?
todos. Para. Mas na minha época não era algo, talvez, tão divulgado assim. O povo que saía pra date e morria. Não era tão forte o Tinder também. Gente, entre namoro e casamento eu tenho 10 anos, né? Então era uma década diferente. Me senti uma idosa. 50 e todos. Mas era uma década diferente. Hoje o pessoal fica muito atento. E a Isabela era meio neurada, assim. Então ela pegou o celular, mandou mensagem pro pau pra toda obra. E o Matheus topou. Gente, se não for pra ser assim, eu nem quero. Se não for pra ser um pau amigo, amigo mesmo, que tá presente nos melhores e piores momentos, eu nem quero. Aí ela chamou ele e falou assim, ah, vem cá, a gente tá num bloquinho. Aí a gente fica um tempinho aqui, aproveita, depois eu te levo lá pra casa e tal, bora. Aí assim fez, o Matheus chegou lá, eles começaram a beber. Ele menos, né, por causa da disciplina, e ela já tava bebaça e ficou mais bêbada. E aí o fogo foi subindo, e ela subindo no Matheus, já querendo agarrar ele. Tava ficando uma coisa indiscreta ali pro bloquinho e tal. E por fim, o Matheus, a voz da consciência, falou assim, ô gato, eu acho que tá na hora da gente ir embora. Vou pegar meu carro e a gente vai. E assim foi, o Matheus foi pegar o carro e levar a Isabela pra casa. Chegando lá no prédio, a Isabela não sabe o que deu nela, que ela tava com muito tesão, muito louca. E aí resolveu levar o Matheus, sabe esses quartinhos de zelador? Como? Ela não sabe por que cargas d'água, mas ela quis levar ele pro quartinho do zelador, fazer algo diferente. Ela tá assim, não, Matheus, olha, eu tô com muito tesão, não vou dar conta, não dá tempo de eu subir esse elevador, vem cá, vamos tentar algo diferente. Tal, levou o homem pro quartinho do zelador. Sabe aquele quartinho bem de zelador? Um cubículo mal arejado. Esse tava até sem luz. Pois é cada situação. Mas essa doida que topa tudo falou, é aqui. E aí levou o Matheus. E ele já incomodado, gente, como assim? Por que a gente vai ficar aqui se tem sua casa ali? Não, vamos subir o elevador. E ela, não, eu quero aqui, eu quero agora, eu quero algo diferente, eu tô com tesão. Eu quero dar. É agora ou nunca. E ele foi, né, gente? Ele não ia regar, ele já andou tanto, por que não? Aí foi, eles entraram nesse quartinho abafado, sem luz, fecharam a porta, mas aquelas portas... Sabe aquelas portas de material capenga, que você não sabe se fechou ou se não fechou? E isso deu mais adrenalina na Isabela, que ó... Começou a tirar a roupa. E ele falou, não precisa tirar a roupa, só abaixa a parte de baixo. Vai que alguém entra. E ela, não, já começou a tirar a roupa. Diz que ele, mais contido, ó, só abaixou a calça. E ela, ó, mandando ver. Ficou de costas, ficou de quatro. Fez várias posições naquele cubículo, sem medo de ser flagrada, sem medo do amanhã. E, gente, naquele escuro, assim, sabe quando você desencontra do boy? Que você acha que você tá beijando a boca, que você tá beijando é o queixo. Não é pra tanto, né? Vocês sabiam, inclusive, que a gente consegue se guiar no escuro pra saber onde é a boca do outro? Eu não sei. Detalhe científico que não vem ao caso. Mas, enfim, naquele escuro, já tava noite e eles, ó, e metendo. Ela muito louca, dando esparro, aquelas gemidas, assim, que ele abafava, prendia a boca dela com a mão. Pra ela tava muito gostoso. Ela fala que ela tava muito excitada, que ela tava muito molhada. Uma delícia, mulher. E aí que, como sempre, o boy demorando pra gozar, e ele ainda tava ali, né, todo assim, tenso, não gozava. E aí ela bebaca falou assim, ah, Matheus, ó, foi ótimo quando durou um beijo, tô indo embora. Eu me sinto tão usado. E que ela vestiu a roupinha dela e foi embora. E deixou o boy lá. Gente, foi embora, disse que desmaiou na cama. Quem nunca? O álcool traz safadeza, mas traz sono. E trouxe sono pra nossa guerreira Isabela, que foi-se embora. Ah, já tinha intimidade com ele? Ah, não, gente, não. Ah, ele vai ficar sensível por causa disso? Cansei. E beleza. Só que no dia seguinte... Vocês não têm noção da surpresa que Isabela terá. Eu amo o Detestei, porque se vocês não bebessem, vocês não me mandariam uma história. Quase 100% das histórias é de bebeção, porque a pessoa perde a noção. Por vezes você tem um alcoólatra ao seu lado e não percebe. E a Isabela perdeu a noção. E a educação, né, Isabela? Nossa! Ah, tá demorando, eu vou embora? E o menino que se lasque? Pois bem, ela fez isso, mas isso não é o pior. Ela disse que ela acordou, ela lembrava mais ou menos, né, que ela tinha chamado o Matheus, que eles tinham ficado juntos, mas ela não lembrava os detalhes.
Só que aí, gente, quando ela vê a roupa dela no chão do quarto, Lá vem. ela tem uma surpresa desagradável. Ela disse, gente, que o short e a calcinha dela estavam cheios de sangue. Não diga! Digo. Que coisa! A cama também tava com muito sangue. Não diga. Digo sim! Coisa. Aí ela tá assim, gente, eu tava naqueles dias, eu tava de TPM, então eu menstruei. Não diga. Digo. Que coisa. Isso é tudo que sabem dizer. Mas eu menstruei no meu short também. Não diga. Digo. Que coisa. Caralho. Senhor. E ela já ficou com aquilo na cabeça, né? Será que eu tava transando, menstruada? O que rolou e tal? E ela ficou muito assim, sabe? Com aquele peso na consciência, aquela ressaca moral. E ela tá assim, gente, eu vou mandar uma mensagem pro Matheus, perguntar se ele chegou bem, se tá tudo bem. Aí ela, sem graça, né? Porque ela... Sabe aqueles flashes depois, quando a gente vai recobrando um pouco a consciência de tipo assim, alerta, deu ruim. Eu não sei. Alerta, tem algo errado aí? Aí ela já começou a ficar preocupada e ela mandou uma mensagem. Ei, Matheus, e aí? Como você tá? Chegou bem em casa ontem? Dizendo a ela que já percebeu que ele não tava de boa com ela. Que ele demorou a responder, foi super frio. E ele falou assim, ei, Isabela, mas o que você acha? E ela, eita, gente. Vai dar merda. Será que ele tá com raiva assim, só porque eu não esperei ele chegar no finalmente? Ai, gente, nossa. Mas eu acho que tem algo a mais. Aí ela, uai, então, é porque eu tô um pouco sem graça, eu bebi muito. Eu fui inconveniente, aconteceu alguma coisa? Não. Eu não tô me lembrando bem, não. Aí dá assim, Isabela, eu vou te falar só porque a gente já tem um tempo que a gente fica. Mas aqui, você é sem noção demais, velho. A gente ficou lá no quartinho do zelador, você cismou que ia ser lá, que não era pra subir no apartamento, que você queria um trem diferente. A gente meteu lá, você me manda embora no meio do rolê, todo sujo de sangue! De nojo! Mano, ele fala que ele tava com a calça toda suja de sangue, porque eles não viram ali naquela escuridão que aquele molhado excessivo na verdade era sangue, que sujou a calça dele toda, porque ele só abaixou a calça, e que ele ficou super sem graça de ir embora desse jeito. E ele falou assim, será que eu bato lá pra ver se eu consigo ir no banheiro, tentar limpar um pouco isso? E que nem isso ele teve coragem, porque ela foi super grossa e mandou ele embora. Aí que ele vestiu a calça suja de sangue dele, entrou no carro e foi embora. Teve que chegar no apartamento dele, subir o elevador daquele jeito. E que foi isso, que ele achou paia. E a Isabela, gente, não sabia onde enfiar a cara, sério. Ela disse assim que nunca sentiu uma ressaca moral tão grande, tão grande. E que não foi só aquele dia que ela passou vergonha, foram semanas que ela lembrava dessa cena e ficava super mal, porque ela percebeu que ela foi mal educada. Ela nem percebeu que o boy tava todo cheio de sangue, ela não percebeu que ela tava cheia de sangue. Então assim, além dela dispensar o boy antes dele chegar nos finalmente, ela nem ofereceu ele pra ir no banheiro, gente. Olha a loucura da mina com cachaça no rabo. Não é porque a pessoa bebe um gole ou outro que a pessoa fica embriagada. E ela fala assim que foram 2 semanas dele tratando ela muito esquisito, dando um gelo nela, que ela tava assim com muito medo dele comentar com alguém do CrossFit, porque, sabe, toda hora que ela via ele olhando pra ela e dando meio que uma risadinha, conversando com alguém, ela falava, porra, vou virar a menina que menstrua no pau dos outros. É assim que vão chamar a gente, ó. Ai, dizendo ela que tava até faltando, assim, de sem graça. Que foram dias obscuros, que ela entrou numa fossa, assim, ela fez promessa de que não ia mais beber. Mas que no final, o Matheus cansou de dar esse gelo nela, viu que ela aprendeu a lição e eles voltaram a conversar. E hoje, eles continuam sendo PA. Um bom guerreiro até suja sua espada de sangue. Mas será que ele tem que mostrar as marcas do crime? Ela conta que aprendeu a lição, que eles não transam mais no quartinho do zelador, que agora eles sobem o elevador.
Moral da história. Se você transou durante a menstruação, não pode reclamar de sujeira, não. Ai, gente, fala sério. Isabela, eu vou dar o mesmo conselho que eu dou aqui no Dei Testei. É o conselho que eu mais dou. Beba com moderação. Do caralho, não. Gente, nossa, menina, né? Constrangedor. Transar menstruada não é um problema. Pelo contrário. A gente sabe que tem benefícios de transar menstruada. Por exemplo, o risco de engravidar é quase zero. Você consegue diminuir os dias da menstruação, porque a contração do útero, se você tem um orgasmo, ajuda a expulsar bastante sangue. É uma forma de você liberar neurotransmissores, hormônios que diminuem a dor, que geram bem-estar. Então é quase que um remédio para TPM de forma natural. Só que também tem alguns inconvenientes, né? Você pode aumentar o risco de transmissões de doenças sexualmente transmissíveis, porque o colo do útero vai estar aberto, então tem mais chances ali de bactérias, vírus e micro-organismos ascenderem o colo do útero. E também contato ali com secreção, né? Com sangue. Facilita a transmissão de ISTs. Mas menina, o problema não é ter menstruado. O problema não é você transar menstruada. O problema é você estar tão doida que você não viu que você tava fazendo uma zona. E aqui, você não desceu lá não? Como é será que vocês deixaram esse quartinho, hein? Será que tinha marcas de sangue pela parede? Chama a polícia! Que acaba que a gente se pega ali, né? Pega no boy e passa a mão. Gente, ela não conta esse detalhe. Isabela, me manda mais detalhes aí. Você desceu lá ou não quis nem ver? Tem horas que é melhor a gente nem ver, né? Mas então, é muito isso, né? De você ter sujado o boy e não ter sido educada pra chamá-lo pra subir pra sua casa pra dar aquela geral, pra dar aquela limpada. Então, tipo assim, você literalmente meteu foda-se. Tava bêbada, a gente perde o discernimento, perde a noção. Rapaz, eu tomo um drink, eu fico numa boa. Você só viu no dia seguinte, mas consequências, né? Infelizmente, quando a gente decide beber pra perder a noção, a gente literalmente perde a noção. Juntou ali que você tava desinibida, safada, deu aquela transada menstruada, não chamou o boy pra subir e ainda dispensou o boy no meio. O boy não tinha gozado. Ela vacilou. Eu acho que ele também pode ter ficado um pouquinho com raivinha por causa disso, tá? Que você dispensou ele antes dele chegar no orgasmo. Meio que só usou o boy literalmente. Você tava querendo, né, amiga? Tava com fogo, então bora. Errado ele não tá, né, gente? Se a gente para pra pensar, realmente é uma situação chata. Muito mais pela falta de educação do que pelo acidente em si. Mas, meu amor, quem pega bêbado já vai sabendo, né? Ele viu que ela tava alteradinha. Ele também conhece a mulher. Então eu falo, homem que gosta de mexer com mulher doida, é isso. Porque tem um que fala assim, eu gosto é das doidas. Então tá, né, meu filho? Aí você sofre as consequências. Tipo de sair com a calça suja de sangue depois de um rally rola. Pelo menos ela te deu uma experiência, né? Uma história pra contar. Vocês transaram no quartinho do zelador. Então não é de tudo ruim, não. Eu acho que sair com pessoas assim, tem isso, né? São aventuras. Tem dia que vai dar muito, 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 muito bom. Tem dia que vai dar meio bom. E tem dia que vai dar ruim. Eu não acho que deu ruim. Eu acho que deu meio bom. Mais ou menos. Vocês transaram. Ele teve um prazerzinho ali, né? Não chegou no ápice. Ai, amiga, eu tô tentando aqui te ajudar, tá? Pegar leve. Mas eu acho que, ok, ele ficou lá, né? Elaborou as emoções dele. E aí depois vocês voltaram a conversar. Porque eu acho que ia ser muito chato vocês pararem de conversar por causa disso. Ai, acidentes acontecem, né? Ah, nem. Desse lado ainda foi bom. Eu acho que o Matheus quis te dar uma lição. Sabe? Você ficar alguns dias assim no cantinho do castigo, refletindo. A lógica do cantinho do pensamento é... Fez efeito, né? Você até prometeu parar de beber, mas parou bosta, né? Eu sei muito bem, porque eu também era uma dessas que fazia promessas. Mas é isso, amiga, história pra contar. Eu ia falar da ejaculação retardada, mas antes eu vou falar também de um desejo, né, que dá na gente quando a gente tá menstruada. Muitas mulheres relatam, né, um aumento do desejo ali nos primeiros dias de menstruação. E é real, tá, gente? Porque o que acontece? No primeiro dia da menstruação, quando a menstruação desce, os seus hormônios, estrogênio, progesterona, vão a zero praticamente, abaixam muito. E aí, depois de alguns dias de menstruação, os hormônios vão aumentando.
Quando aumenta os hormônios, muitas mulheres sentem esse aumento hormonal como tesão. Aumento da libido, porque os hormônios sexuais estão aumentando. Normalmente o que dá aumento da libido, essas coisas, é o pico. É ele sair, tipo, de uma quantidade mais baixa e subir para uma quantidade mais alta. Isso explica porque muitas mulheres ficam foguentas quando estão menstruadas. Eu quero transar, meu Deus! Eu já falei os benefícios e malefícios de transar menstruada. E agora eu vou falar sobre a ejaculação retardada, que parece que o nosso queridíssimo Matheus possui. A ejaculação é considerada retardada quando o tempo entre a penetração e a ejaculação é maior ou igual a 20 minutos. Gente, aqui é tempo de penetração, é pênis, vagina ou pênis, ânus, tá? Porque se for só, tipo, o tempo do ato sexual, tem preliminar, tem beijo, tem um monte de coisa. A gente tá falando de tempo de penetração. É ficar no soca, 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 soca por mais de 20 minutos. E aí tem vários fatores. Tem homens que aprendem a controlar e pra mostrar uma melhor performance, ele fica ali evitando, atrasando o gozo. Até porque tem muito homem que acha que isso é ser mais viril, que a mulher gosta mais e tal. Também tem o uso de algumas medicações, alguns antidepressivos, tipo paroxetina, atrasa bastante. E tem questões emocionais, né? Existe a teoria da vagina dentada. O quê? Que tenta explicar, né, a ejaculação retardada. Ela é uma teoria psicanalítica que diz que o homem, desde criança, tem uma visão da mulher como algo ameaçador. Normalmente ele teve uma figura feminina mais rigorosa, mais incisiva, sabe? Normalmente a mãe. Então ele já via a mulher como uma ameaça. Então ele transfere isso pra questão sexual. E aí ele imagina... Gente, isso é muito inconsciente. A pessoa não sabe que pensa isso ou que já associou isso. Mas é como se o ato sexual virasse uma batalha entre a espada, o pênis e a vagina dentada, né? Que ficaria lá, ó, a vagina e o pênis em uma guerra infinita pra ver quem ganha. Então demoraria. A mente é muito louca. Então tem essa teoria. Essa gente inventa cada coisa. Então pode ser um dos casos do Matheus. São explicações aí plausíveis. Ele usar algum antidepressivo ou outra medicação que atrasa a ejaculação. Ele ter aprendido a dominar o corpo dele e para demonstrar uma melhor performance ele demorar mais. Ele ter uma questão emocional ali ligada à figura feminina que gera nele uma ejaculação retardada. Nesse caso é visto como uma perda de controle do corpo, ele não consegue gozar quando ele quer. E outra que também é muito comum, tá? É os mão peluda. Explica. É os cara que se masturba muito, às vezes até viciado em pornô. O cara, ele aprende a gozar só com o estímulo da masturbação. E, gente, eu sempre faço esse paralelo. Olha a força que você pode colocar na mão na hora de se masturbar. É muito maior do que a força da vagina, é muito diferente. Então tem cara que fica viciado na masturbação e não consegue gozar com a vagina da moça. Aí fudeu. Então são algumas das interpretações, tá? Mas assim, eu como mulher... Como ele, como a mãe dele, como a Vânia, que é sua mulher, como o Damião. E como alguém que ouço várias mulheres, tem horas que realmente gera um sofrimento, né? O cara demorar demais pra gozar. Tem muita mulher que acha que o problema é com ela, que ela não satisfaz o cara. Até mulher que acha que tá larga. Enfim, olha, tudo viagem. Eu falei aí, os principais causas tem a ver com o cara, não com a mulher. Que se receber uma atenção, se passar na sexóloga, se entrar em contato com Ferdinandas, é possível da gente mudar, tá bom? Tá bom. Mas é isso, né, meu povo? Já deu. Dei e testei por aqui. Meninas, vivam o carnaval, mas com responsabilidade. Vocês estão pegando aí o caso da Isabela. Não cometam isso. E se cometerem isso ou coisas piores, manda pra Ferdinandas pra virar um episódio do Consultório Íntimo. Pra isso, envie sua história pro e-mail consultóriointimopodcast@gmail.com. E se lembrem de gozar a vida. Um beijinho e até a próxima. Esse podcast foi editado por Rodrigo Nigri.